Hoje aqui no canal quero falar com vocês sobre um assunto do qual ouvi falar muito e que nunca aprofundamos aqui no canal. Estou me referindo, obviamente, às centrais eletrônicas adicionais para as nossas motos. Elas são um golpe ou realmente fazem alguma coisa e faz sentido instalá-las nas suas motos? Para saber, fui direto falar com os amigos da Dinsport. Tudo começou em 1991 em um pequeno laboratório onde a paixão por motores encontrou a eletrônica mais avançada. Os primeiros anos foram dedicados às competições, centrais adicionais e instrumentos de calibração para extrair cada cavalo de cada motor individual. Depois, em meados dos anos 90, demos o primeiro grande salto. Chegam soluções projetadas para os setores industrial e agrícola. Sempre guiados pela precisão do automobilismo, estamos cada vez mais próximos dos dias atuais. Em 2004 nasce o projeto Rapid Bike, gerenciamento eletrônico avançado, mapas autoadaptativos, câmbio eletrônico, controle de tração, tudo plug and play. Pequeno passo à frente, até os dias de hoje. Obviamente, Dinsport e o projeto Rapid Bike evoluem. São criadas novas linhas de produtos Evo, Racing, Easy e Smart, cada uma pensada para um público-alvo diferente, e cada produto se torna cada vez mais rápido e fácil de instalar. Preciso e universal. Hoje, Dinsport está presente em mais de 80 países, com uma rede de instaladores e preparadores que falam todos a mesma língua, a das performances. Mas eu diria que chegou a hora de ver de perto o que é o produto Rapid Bike, para tirarmos todas as dúvidas que temos na cabeça. E para responder especificamente a essa pergunta, hoje vim encontrar o Valentino, responsável pelo produto Dinsport, especificamente o Rapid Bike. Centralina adicional que vocês produzem. E o que exatamente essa centralina adicional faz? A centralina, digamos, ajusta os parâmetros de funcionamento do motor, tanto a parte de injeção quanto a parte de avanço. É uma Racing 2, nós trocamos o escapamento. Ou mesmo em motos originais temos uma deficiência, digamos, na carburação. Elas são bastante magras, então se você tem uma carburação um pouco mais eficiente, a moto se torna, também dá mais sensação ao piloto. Então, hoje estamos aqui no dinamômetro da Dinsport justamente para entender o processo por trás da criação de um mapa dedicado, uma mapeamento base dedicada feita por eles, para também ajudar vocês de casa a entenderem as vantagens de instalar uma centralina Rapid Bike em vez de uma centralina adicional. E quais são os cenários de uso, mas principalmente onde realmente vale a pena usar essa abordagem, em vez de remapear as centralinas originais. Porque, vamos ser sinceros, nem sempre a moto sai no mercado e a centralina original pode ser remapeada, né? claro. Então chega um ponto em que, às vezes por escolha do proprietário, ou talvez por impossibilidade técnica mesmo, a Rapid Bike é uma peça fundamental. Porque às vezes a pessoa quer, como disse Valentino, substituir um componente, que pode ser o escapamento, pode ser o filtro, pode ser uma combinação dos dois. E se vê na impossibilidade de não ter como remapear. Intervir na central original, porque talvez o firmware ainda não possa ser modificado, ou talvez a pessoa não queira invalidar a garantia. Esse detalhe é muito importante, não é? Certo. Com a Rapid Bike, o processo é totalmente reversível. Pelo que você me explicou, Valentino. Sim. Temos uma centralina adicional que é fixada na moto. Ela se conecta à moto em questão através de uma fiação dedicada plug and play. Certo. O processo é totalmente reversível. Então, se um dia eu quiser levar a moto para a garantia, para fazer algum serviço, ou talvez eu queira vendê-la, quero restaurar o estado original, posso remover e a moto volta como se nada tivesse sido feito. Completamente original. No processo de hoje, vamos junto com o Valentino a testar essa R9 no dinamômetro da Dinsport, um dinamômetro muito preciso, um dinamômetro freado. Então é uma simulação realmente real do que pode ser o uso da moto na rua. Depois vamos criar um mapa dedicado básico, que será justamente construído e lançado para a Rapid Bike específica para a R9. Neste caso, já instalamos a fiação que será adequada tanto para a Evo 2 quanto para a Racing 2. Ok. Diferenças entre esses dois modelos? Esses dois modelos têm diferenças na fiação, mas nas funcionalidades. Então temos a Racing Duo, que tem a mais o avanço. Já o controle de tração e largada são mais voltados para a pista. E a Evo 2, por outro lado, faz o ajuste de carburação e injeção.
Então como está essa R9? Está indo muito bem, sim. O quanto evoluímos e principalmente como está a entrega de potência? A entrega de potência já está bastante linear. Na parte baixa falta um pouco. Como sempre, a carburação está bem pobre nas aberturas baixas. E dá para ver por essa abertura aqui que é 15%, que é aquela que dá um pouco da sensação. Ou seja, na saída das curvas, né, se você tem uma entrega um pouco mais, digamos, linear, você consegue controlar melhor a moto. No nível da carburação, talvez seja o que mais nos interessa. A carburação está particularmente pobre porque estamos em 14,5. Até 7.000 giros, depois desce e vai um pouco mais regularmente. Até mesmo rica, então 12,4 aqui. Isso se repete quase na segunda, então na segunda está particularmente pobre, até 4, 5.000 giros. Depois desce e fica rica. Aqui temos 12,3. Qual o truque? O objetivo é deixá-la o mais linear possível, essas curvas aqui de carburação, de modo que o motor responda sempre de um jeito, digamos, mais confiável. Valentino, agora que colocamos no computador os dados básicos desta R9, o que precisamos fazer? Vejo na tela 3 mapas, Touring, Eco e Sport. Estou errado? Sim, temos 3 possibilidades. Então temos 3 perfis. Chamamos assim porque eles têm, digamos, um perfil diferente um do outro. Então tanto de injeção quanto de avanço. Ou seja, quais são, afinal, as diferenças entre eles? Muda exclusivamente só a questão da emissão de gasolina? Não, gasolina. Uma vez ajustada a carburação, mantemos igual, limitando ao modo Eco, que digamos trabalhamos só até 40%. Touring e Sport permanecem iguais. Porque a carburação é algo que se faz uma vez só, no sentido de que é preciso introduzir a gasolina no momento certo, na quantidade certa. Então, o motor gira, quer girar daquela maneira, pede aquela quantidade, e é essa quantidade que você precisa dar para ele. Sim. Faremos isso com os 3 mapeamentos. Neste ponto, o que é isso? Uma vez que o mapa base esteja pronto, ajustar os parâmetros, fazendo com que a moto mantenha um certo desempenho. Porque os parâmetros variam conforme temperatura, umidade e outros fatores. Parte é compensada pela centralina original, parte pela centralina Rapid Bike, porque as atitudes podem mudar. Pode mudar também o uso que se faz da moto. Uso nervoso, mais turístico, lento e urbano. Enfim, de acordo com o que dizemos, o piloto usa a moto e ela acompanha. Com esses parâmetros aqui... Só para dar uma referência para vocês e fazer vocês entenderem, enfim, a qualidade da mapeamento. Ou das alterações feitas por Valentino. Quero destacar com ele os 3 valores principais, que também na sala de testes com Roberto lá na Imoto Garage. Nós vamos conferir toda vez que fazemos uma preparação, ou seja, o valor em relação a combustível. Então o valor da carburação da moto, quanto mais magro, mais baixo. Valentino vai explicar como funciona a R9, que lembra ter o escapamento completo Akrapovic, aquele, obviamente, do catálogo JIR TR e o filtro original. Então simplesmente trocamos a ponteira do escapamento. Totalmente livre, sem catalisador, sem nada, sem DB Killer. O segundo valor é o valor de torque. Então, quantos newton-metros a moto vai desenvolver com a configuração padrão, com os componentes instalados. E o terceiro valor são os cavalos. Quero enfatizar isso com Valentino, porque é algo que ele valoriza especialmente. E temos buscado isso há vários anos, não só com Valentino hoje, mas também com Roberto nas vezes anteriores. Que fomos ao banco e que trouxe os vídeos aqui para o canal. Quero enfatizar para vocês que não é só exclusivamente trabalho feito por cavalaria, potência e principalmente vantagens como entrega mais limpa e fluida. Então, quando você vai acelerar na curva, que talvez você esteja em torno de 6.000, 8.000 giros, você acelera. E não tem uma moto nervosa, arisca, né? Isso sempre melhora a sensação ao pilotar. Mas também, talvez por fatores como as Euro 5, nas motos mais recentes, as temperaturas são maiores. Esses malditos catalisadores fazem as temperaturas subirem cada vez mais e o prazer de pilotar, vamos falar a verdade, acaba diminuindo. Então lembrem-se de que, ao realizarmos esses trabalhos, não buscamos apenas um melhor desempenho, para aproveitar 100% das potencialidades do motor, mas também justamente por todo esse conjunto a mais. Certas coisas fazem muita diferença para você durante a condução. Então, Vale, como estamos com a R9 Stock com os componentes instalados? Então, os componentes originais
Praticamente temos 117 cavalos, 10,3 kg de torque e no máximo ela gira a 13, 12,5, como dá para ver, 12,5, 116,9 e desse 3. Ok, isso é tudo na roda. Agora eu diria para fazermos alguns lançamentos full gas e vamos ver exatamente os três perfis Touring EcoSport, como eles se comportam e principalmente quais são os parâmetros que eles vão mostrar. Três arrancadas no perfil Touring realizadas. As melhorias são claras, já temos um aumento de alguns cavalos e uma carburação muito mais precisa. A moto está mais regular com diferentes aberturas do acelerador, mas antes de mostrar tudo para vocês, o resultado final. Agora Valentino vai realizar as outras aberturas, parcializadas e a 100% para os outros perfis. Então Touring. Já fizemos o Eco e teremos o Sport, então vamos comparar os resultados, que mostrei há pouco com o Valentino e o Sport 100% para vocês entenderem. Enquanto isso, qual é o aumento, mas principalmente como vai se modificar depois da recalibração, através do Rapid Bike, esta R9. Então, último teste com o mapa Sport, acelerador a 100% realizado. Já preparamos com o Vale os gráficos para comparar com o que é original. Então, a moto só com os componentes em comparação com a moto, com componentes e recalibração na central feita através da central adicional. E o resultado, tenho que dizer, à primeira vista é super visível. Então, aqui a melhora é boa, porque começamos com 116,9, chegamos a 120,5 com o mesmo mapa de injeção. E com um pouco mais de avanço aqui, um pouco mais de avanço que permite ter um pico um pouco mais alto aqui. De qualquer forma, nota-se certa linearidade na estequiometria da carburação. Queremos comparar este gráfico com o do original, então só os componentes. Aqui está. Linha azul que indica a situação da moto quando ela chegou, basicamente só com o componente do escapamento completo instalado, enquanto a linha vermelha. Como podemos ver, há um aumento significativo após a recalibração feita com a centralina adicional. Rapid Bike, como o Valentino comentou com vocês. Agora liberamos 120 cavalos e meio com um torque de 9 kg e 7 quase 10, com uma força real. Então, um valor de carburação ideal, ajustado em 13. E vemos de fato na carburação aquela lá em cima, a linha onde o mouse está passando. Neste momento vemos o vermelho, que é o atual, e o azul é de quando chegou. A moto, atualmente, até 5.000, 6.000 giros, trabalha muito mais rica em mistura do que quando chegou, que estava muito mais pobre. Depois ela se estabiliza e chega, enfim, no valor de 13 de força real, certo? Sim, tudo correto. Então, Vale, agora que fizemos esse mapa, digamos, desenvolvendo-o com todos os três perfis, o que acontece? Acontece que agora definimos qual que é o padrão dessa marca, modelo, ano. E então o kit terá todas essas informações dentro da centralina, o que permite que seja também bastante flexível, já que a orientação que demos à centralina sempre levará a alcançar uma estequiometria ideal que definimos através desta medição que realizamos. Então, Vale, desculpa, uma pergunta de leigo. Agora você fez um mapeamento, me faça entender, e um sistema Acra completo. Se eu comprar uma R9 amanhã e instalar a Rapid Bike, terei recalibração da centralina e receberei um mapa para o Acra. Mas se eu colocar um sistema completo Arro, o que acontece? Posso fazer isso? Posso instalar a centralina e usar esse mapa ou preciso ir aí ou vocês enviam outro arquivo? Então, se for só o escapamento que muda, a centralina ainda acompanha as modificações. De que maneira? Basicamente, usando ela por 100, 150 quilômetros, ela se adapta e chega a valores ideais para esse novo tipo de ajuste. Então é preciso contatar vocês ou tudo é feito automaticamente? Tudo automaticamente.
Ok, e precisa de um componente a mais. Em relação à Rapid Bike, que vou instalar um módulo adicional, tudo isso, enfim, de série. Tudo de série. A única atenção que você precisa ter é que o escapamento seja instalado corretamente. Então, como nós fazemos esse trabalho? Com base nos gases de escape que são medidos pela sonda lambda original, se o escapamento tiver um mínimo de vazamento, mesmo que não seja perfeito, teremos uma medição poluída. Assim, tudo desmorona. Então vale? Basicamente você está me dizendo que faz esse trabalho de recalibração para cada moto que sai ou que já saiu até hoje? Sim. Quantas motos passam aqui por essa bancada? Por ano? Faça as contas, um par de motos por semana rapidinho chega a 120, 150 motos por ano. E você faz todas elas. Então você é o homem que carrega essa cruz, se a moto vai bem ou se a moto vai mal. Dei 2 voltas no mundo aqui. Galera, fenomenal, quer dizer, isso aqui é meio que o templo, se quisermos. De onde vem? Criam todos os mapas que depois estão nas suas motos. Se o seu preparador, obviamente, usa Dinsport e centralinas Rapid Bike. Dinsport, especificamente, não faz exclusivamente centrais adicionais. De fato, se vocês costumam assistir, enfim, meus vídeos de preparação no dinamômetro com o Roberto na Emoto Garage, vocês com certeza já viram. Alguns equipamentos como o Transdata ou o Tablet Genius, que também são sempre desenvolvidos pela Dinsport e que são justamente disponibilizados para os preparadores para recalibrar as centrais originais, porque isso, lembrando que é um processo não invasivo, totalmente reversível e não invalida a garantia. Enquanto no que diz respeito à recalibração na central original, também nesse caso não invalidamos a garantia, porque sempre existe a possibilidade de voltar atrás através de um backup. No meu caso específico, posso falar disso porque vivi na pele. Quando aconteceu toda aquela confusão da BMW, da S1000XR que quebrou o motor e etc., ali, infelizmente, não podendo ligar o motor, tivemos um problema de sincronização dos odômetros. Entre a centralina original do motor e o velocímetro existem 2 centralinas distintas. Mas sem entrar muito em detalhes, essa foi a causa que fez com que eu perdesse a garantia, porque a BMW, quando conectaram o diagnóstico, não questionaram modificação de mapeamento, pois não viram esse dado. Porque, obviamente, tudo tinha sido restaurado ao original, então esse processo também pode ser revertido. Vocês podem restaurar a originalidade da moto, mas aqui temos justamente a opção de não fazer isso. Mexer completamente nos componentes originais da moto, enquanto, ao intervir ainda assim na centralina original, temos sim mais parâmetros que podemos ajustar. Mas no final das contas, né, se vocês não precisam correr, se não vão participar de campeonatos, se não tem uma moto que talvez precise ir toda semana para a pista porque precisam fazer tempo, esta pode ser certamente uma alternativa válida e, como vocês viram, funciona. Que vai fazer vocês pilotarem a moto de uma maneira muito mais suave, muito mais utilizável, que vai remover aquelas limitações talvez impostas pela fábrica e que vai resolver para vocês. Talvez até problemas relacionados ao catalisador, altas temperaturas, então desconforto durante a pilotagem. Além disso, obviamente, temos também um aumento de potência, tanto em termos de cavalos quanto em termos de torque. Aqui estamos, de volta ao estúdio, finalmente prontos para fazer um balanço de tudo o que mostrei para vocês neste vídeo. Agradeço, obviamente, em primeiro lugar, a Dinsport pela disponibilidade em abrir as portas da sede para mim e me mostrar os bastidores do trabalho deles. Como viram, Rapid Bike não é só uma centralina adicional, mas o passe-partout para controlar. Todas elas, uma série de funções que nos permite controlar e modificar os parâmetros originais da centralina unidade de controle eletrônico da nossa moto, sem precisar intervir justamente diretamente nela. Quero, obviamente, ressaltar que se até hoje acostumei vocês aqui no canal a ver reprogramações, recalibrações em centrais originais, não é porque sou maluco, mas simplesmente porque, como vocês entenderam junto com o Valentino, essas centrais nos permitem controlar até certo ponto aquelas que são as funções originais. E então podemos ir e ajustar. Obviamente, menos do que aquilo que um preparador em um dinamômetro com a sua moto nas mãos pode fazer, agindo diretamente na unidade de controle eletrônico na centralina original. Motivo pelo qual a Dinsport disponibiliza para os preparadores toda uma suíte de hardware e software para poder fazer também esse tipo de intervenção. A decisão final é de vocês, donos das motos, especialmente se ainda estiverem na garantia.
Essa, pessoal, é a solução definitiva que, na minha opinião, vocês deveriam aplicar. Sem dor de cabeça. É plug and play, sem necessidade de preparador, pois a JINSPORT já fornece o mapa e arquivo base. Com um pouco de experiência, vocês mesmos podem instalar em casa, e os benefícios na moto serão visíveis imediatamente, com a tranquilidade de que, para qualquer problema, vocês podem voltar atrás sem invalidar a garantia da fabricante. Porque, se quisermos ser sinceros, é uma modificação que, se vocês forem desinstalar, antes de levar a moto para a concessionária não consegue ver em nenhum tipo de moto. Dito isso, pessoal, aqui da Frexia Verde Nicoló, eu agradeço e convido a se inscreverem no canal. Caso vocês tenham gostado do vídeo, deixem também um like e um comentário com a opinião de vocês sobre o assunto. De tudo o que vimos hoje, aqui embaixo do vídeo, a gente se vê, claro, na próxima vez. Sempre aqui no canal, fiquem seguros e acelerem sempre.